horas depois. A gente está aqui com o desembargador Glauber Rego, ele é presidente do TRE, acabou de assumir, né? Boa noite. Boa noite, Juliana. Boa noite, Thaisa. Boa noite, Eugênio. E boa noite, ouvintes. Desembargador, o senhor acabou de assumir, né? Para o biênio, é isso? Biênio, exatamente. E já entra no meio do processo eleitoral. Qual a expectativa? Já está tudo mais ou menos encaminhado, né? Eu imagino, na realidade, o senhor só vai ter que dar sequência ao processo todo. Como é que é isso? O que é que muda? Ou muda alguma coisa com a sua chegada? Isso, Eugênio. O TRE, concluída uma eleição, já tem início a programação da eleição seguinte. Então, a equipe do TRE é uma equipe de excelência. Ela tem todo um calendário, um cronograma, e que ele é desenvolvido desde o momento em que encerrou a eleição anterior. Então, independente de quem está comandando o processo. Independente de quem está comandando o processo. Porque quem comanda chega, obviamente, com o seu perfil de gestão, mas vai dar necessariamente cumprimento àquele calendário que foi pensado, que foi programado pela gestão anterior. Um calendário bem apertado, inclusive, pois né? E é isso que, neste momento, o meu compromisso é realizar essas eleições com segurança, com transparência e pedindo para que o eleitor participe. Então, tomaram posse os desembargadores Glauber Rego, presidente do TRE, e Cornélio Alves, corregedor, não é isso? Aí, exatamente. Aí são 4 anos em que vocês trocam, como é que é isso? O TRE, ele tem a sua composição, são 7 juízes eleitorais. São 2 advogados, 2 juristas, que têm um mandato de 2 anos. São 2 juízes estaduais, que também têm um mandato de 2 anos. Um juiz federal e 2 desembargadores, que têm um mandato também de 2 anos. Então, eu e o desembargador Cornélio fomos indicados pelo Tribunal de Justiça com critério de antiguidade. Esse foi o critério. Fomos encaminhados ao TRE e lá foi feito a escolha também, obedecendo o critério de antiguidade, do presidente e do vice-presidente. Eu sou o presidente e o desembargador Cornélio Alves é o vice-presidente e acumula a função de corregedor. Aí daqui a 2 anos fazem uma inversão? Você vai para a corregedoria, ele vai para a presidência? Tem isso ainda? Não. Daqui a 2 anos o Tribunal de Justiça indica dois novos desembargadores. A gente sabe, e principalmente a gente que noticia aqui sempre os casos políticos do Rio Grande do Norte, a gente sabe que o desembargador Glauber Rego é um desembargador muito duro nas suas decisões. Quem não se lembra aí, mas, por exemplo, decisões como o afastamento de Ricardo Mota, de São Lisboa, acho que também, né, desembargador? O senhor é muito duro. Vai ser assim também na eleição, esse rigor com a lei? Não, o magistrado ele tem a sua missão de fazer cumprir a lei. E é isso que eu tenho tentado na minha missão no Tribunal de Justiça desenvolver. Né? Eu não recordo especificamente dos casos, né? Mas tenho feito o meu trabalho com a minha consciência tranquila. Graças a Deus eu chego em casa, durmo com tranquilidade. Agora, desembargador, o senhor assume o Tribunal Regional Eleitoral com uma novidade aí, né? O que já acontece no TRF da 5ª Região vai acontecer também aqui no Tribunal Regional Eleitoral, que é a sustentação oral de advogados por videoconferência. Exatamente, Thaisa, muito bem lembrado. Como é isso? O advogado na cidade de Pau dos Ferros, ele tem um processo que está pautado aqui no TRE, tem interesse em fazer a defesa oral, mas alguma questão particular não permite que ele chegue a tempo. Então, com essa logística nova, que é uma parceria do Tribunal Regional Eleitoral com a OAB, a resolução está sendo apresentada amanhã no pleno e na sequência vai ser assinado um convênio. O advogado na cidade de Pau dos Ferros, ele vai até a subseccional lá da OAB e faz a sua defesa oral por videoconferência. Então, isso é uma tecnologia, é uma rotina que já é praticada no TRF da 5ª Região e será utilizada aqui no TRE. Bom também para quem tem advogado de fora, de São Paulo,
Porque essas pessoas não precisam pegar um avião, vir bater em Natal, ou então subcontratar um outro advogado para fazer a sustentação oral, não é isso? Perfeito. Nesse primeiro momento, Thais, a ideia, a resolução, ela permite que seja feito a partir de 7 estações aqui no estado, são as 7 subseccionais. Ah, tá. Então é uma coisa E aí também no Conselho Federal em Brasília. Mas aí a experiência vai permitir que seja evoluído e aí para... Doutor Glauber, essa eleição tem algumas mudanças aí em relação ao período, que ela vai ser muito curta, em relação ao financiamento de campanha, algumas coisas na propaganda, mesmo principalmente propaganda de internet. Qual é o maior desafio dessa eleição, tanto para os candidatos quanto para a fiscalização do TRE do pleito? O maior desafio, eu imagino que seja um período curto, o candidato ele se apresentar, principalmente aqueles que não têm mandato ainda, né, se apresentar para o eleitor e conseguir ser eleito. E o eleitor, o grande desafio é por conta do desconforto, da questão do desgaste da classe política que tem sido percebida aí nos últimos tempos, o desânimo em querer votar, né? Em querer votar, e ele tem que participar. Essa vai ser então uma eleição provavelmente de muita ausência, abstenção? Nós tivemos, Eugênio, experiências recentes em eleições suplementares no estado de Tocantins e na cidade de Manaus, no Amazonas, se não estou enganado. E nessas duas experiências a participação do eleitor ela foi bastante reduzida. Se não estou enganado, foi abaixo de 50% dos votos válidos. E aqui é importante que se diga que muitos eleitores eles imaginam que não votando um voto a sua ausência e somente participando uma quantidade inferior a 50% terá a nova eleição. Isso não é verdade. Tem muita gente que vota até no WhatsApp, olha, não vamos votar, porque aí vão fazer uma nova eleição. Qualquer que seja a quantidade de votos válidos, quem tiver uma maioria será eleito. Então, o eleitor ele tem que participar. A democracia, eu tenho dito e tenho repetido isso, ela não existe sem a política. E a política não existe sem o político. Então, cabe ao eleitor exercer a sua cidadania. Participar, votar de forma consciente, votar com liberdade. E aí o papel do Tribunal Regional Eleitoral na fiscalização dessas eleições. Assegurar a liberdade do eleitor para que ele possa fazer a sua escolha de forma consciente, né? E livre, que ele decida por si mesmo. Não é isso? Agora vocês vão fazer a eleição simulada em 4 municípios. Isso já é um estímulo do tribunal para que as pessoas não deixem de votar? Como é que vai ser essa eleição simulada? Então, também é uma informação importante. É um teste, é o último teste do tribunal para verificar a eventual falha que possa acontecer no dia da eleição. Nessa eleição simulada, ele percebe e já corrige. Ela vai acontecer nos dias 21 e 22 de setembro, na 15ª Zona Eleitoral, que abrange os municípios de São José do Campestre, Monte das Gameleiras, Serra de São Bento e Lagoa d'Antas. E lá nós teremos 4 partidos, candidatos de 4 partidos que não têm registro aqui no Rio Grande do Norte e que não têm candidato a presidente. Fictícios? São candidatos fictícios? Candidatos fictícios. E aí vai votar para deputado federal, que nós temos nessa eleição 6 telas. Essa diferença, né? Que agora é o primeiro deputado federal. Primeiro voto, deputado federal. São 4 números. Aí o segundo voto, deputado estadual, são 5 números. O terceiro voto, senador. O primeiro voto, 3 números. O segundo voto, também para senador. E aqui uma informação importante. Não adianta imaginar que eu escolhi meu senador, eu vou votar novamente no mesmo senador. Esse segundo voto ele é nulo. Ele é nulo, então não adianta. Ele diz assim, eu vou votar 2 vezes, que é para ele computar 2 vezes. O segundo voto é nulo, então é importante que ele faça as suas 2 escolhas. Então, e aí o quinto, governador, são 2 números, e por fim, o 6º, presidente, são 2 números também. E temos um caso particular no Rio Grande do Norte, que é no município de Campo Grande. Lá vai ser feita uma consulta pública, indagando da comunidade se ela concorda com a mudança do nome de Augusto Severo para Campo Grande. Eles querem voltar o nome de Augusto Severo? Não, é porque foi mudado sem ter sido feita a consulta pública. E é necessária, uma exigência de ordem legal e
que está sendo feito agora nessa eleição. Então quer dizer que a rigor não, ainda é Augusto Severo. Enfiaram de goela abaixo dos moradores sem nenhuma... E aí vai ter agora a consulta. Vai ter a consulta pública e a primeira opção, dizendo sim, ele concorda com a mudança do nome para Campo Grande. Agora, e a segunda opção... A gente falou aí sobre essa história de primeiro e segundo voto para o Senado, né? Muita gente, a gente vê as pesquisas aí que às vezes até confunde o eleitor, porque fica parecendo que você tem que dar o primeiro voto, é o mais importante, e o segundo voto já não é tão importante assim. Como é que funciona na prática essa história do primeiro e segundo voto do senador? A ordem não vai interferir em nada, são 2 votos que têm a mesma importância, um e outro. Então, para o senhor, essas pesquisas eleitorais não precisavam aplicar 2 questionários para saber o índice de intenções de votos para o Senado? Essa questão é muito particular e própria para um estatístico aí responder, mas uma visão que tenho, assim, de certo modo leigo, eu entendo que são 2 votos que têm o mesmo valor e a pergunta deveria ser quais são os seus 2 candidatos. E a ordem do primeiro e do segundo, o primeiro não tem uma importância maior do que a do segundo. Os 2 serão eleitos, primeiro e segundo lugar. Os 2 mais votados serão eleitos, independente de primeiro ou segundo. Você não tem um voto que é mais importante que o outro, tem mais valor lá na hora da urna. A gente está conversando aqui com o desembargador Glauber Rego, novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que impulsou no sábado a nova equipe, né? Uma equipe bem feminina, né, doutor Glauber? As mulheres estão com tudo na Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte? Sim, a mulher, ela é a maioria no eleitorado. Nós temos aqui no Rio Grande do Norte 53% do nosso eleitorado é mulher, do sexo feminino. Então, infelizmente ainda não somos a maioria, por exemplo, na Câmara Federal, nem no Senado, né? Infelizmente. Eu não diria, Juliana, a maioria, mas não tem ainda a participação como deveria, né? Como deveria ter. A mulher, ela tem a sua importância, tem o seu zelo naquilo que faz, e eu acredito que deveria ter um destaque maior. Então, os principais cargos hoje, além da presidência da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral, a minha diretora geral é uma mulher, a minha secretária de administração é uma mulher, a minha secretária de gestão de pessoas é uma mulher, e aí o secretário de informática, que é o Dr. Marcos Maia, que já vem há muito tempo realizando um excelente trabalho. Ele é a cara das apurações das eleições. Então, e tem a nova assessora de comunicação, a nova assessora de imprensa também mulher, né? Também mulher, exatamente, Virginia Tchê. Nossa colega Virginia Tchê. Desembargador, a gente falou aí de pesquisa e aí todo mundo fala assim, eu não acredito em pesquisa. Essas pesquisas são tudo compradas. Tem muita gente que fala de pesquisa demais, né? E realmente pesquisa é algo que define muito as eleições, porque muita gente diz assim, eu vou votar em quem está na frente, né? Vocês têm uma fiscalização em relação a essas pesquisas eleitorais que são divulgadas? Já avançou muito nessa questão das pesquisas, a necessidade do registro, a necessidade da área de abrangência e determinados outros critérios que são exigidos de ser informado. E também a possibilidade de ser questionada, né, a pesquisa. A pesquisa é uma ferramenta importante e, se eventualmente deturpada, ela pode trazer um prejuízo até mesmo na escolha do eleitor. Sim. Nós já tivemos aqui no TRE uma pesquisa que foi considerada, se não estou enganado, no município de Pedro Avelino. Ela teve uma ordem judicial para que ela não fosse utilizada, ela continuou sendo utilizada e aí foi levado à Justiça Eleitoral e aquela escolha que foi feita, ela foi anulada. A eleição foi anulada. E foi confirmado a decisão do TRE pelo TSE. E como é que o senhor entende uma pesquisa, tipo a pesquisa do IBOPE, a última pesquisa do IBOPE publicada, divulgada na TV Cabugi, que dava um percentual de intenção de votos a um candidato que nem era candidato. O nome dele estava lá, mas ele não era candidato, ele não tem registro de candidatura, mas ele estava lá e a pesquisa foi divulgada e não aconteceu nada. Ela tem que ser questionada, né? Eu não sei, Ela colocou o nome de uma pessoa que hoje ele é suplente de senador. A pesquisa colocou ele como candidato a senador. Isso depois do registro das candidaturas no Tribunal Eleitoral. E a pesquisa foi divulgada na INTTV Cabugi como se nada tivesse acontecendo.
confesso, não tenho conhecimento. Por exemplo, mas se alguém se sentir prejudicado, como Thaisa, por exemplo, está questionando aí, ela vai aonde? Vai para o Ministério Público? Sim, o Ministério Público Federal Questiona lá. questiona. Nós temos o sistema Pardal também, que pode ser utilizado para fazer essas denúncias. Não só essa, mas com qualquer denúncia de abuso do poder econômico que eventualmente seja percebido, ele pode denunciar. Buscar até mesmo os juízes eleitorais também, né? Como é que as pessoas podem ter acesso ao Pardal, doutor Glauber? Baixando o aplicativo no celular. Qualquer das plataformas ele é possível. É só clicar lá, coloca lá Pardal, aparece o aplicativo. Vai aparecer e aí vai E baixar. aí, essa denúncia que a pessoa faz, e ela é possível, aparece? Sim, vai ser permitida até mesmo a utilização de vídeo, né? Não, quando eu digo que aparece, a pessoa aparece ou a pessoa pode ficar anônima? É anônima. Anônima. Então a pessoa pode mandar a denúncia sem problema nenhum. Sem nenhuma preocupação, mas com a certeza de que será ela investigada. Certo. A outra novidade também esse ano é o e-título, né? As pessoas podem baixar o título pro telefone para votar. E é uma ferramenta importantíssima, Thaisa, porque nós tivemos aqui no Rio Grande do Norte o rezoneamento. Nós tínhamos 69 zonas eleitorais, foi reduzido para 60 e com isso teve mudança no local de votação, na quantidade de sessões, né? E com o e-título se tem todas as informações necessárias para o voto e dispensa a necessidade de se levar o papel. O papel do título do eleitor. Mas aí você pode levar o seu celular com o seu e-título, mas você não pode ir para a urna com o celular. Não, o seu documento você deixava na mesa também. Isso. Agora você vai deixar o seu celular. O celular. Não tem problema nenhum. Inclusive pessoas que não conseguiram fazer a biometria? Todos fizeram. Nós temos 100% de biometria no estado do Rio Grande do Norte. Ah, então que Bacana. E, doutor Glauber, tropas federais, como é que está essa questão das tropas federais? Tropas federais, nós fizemos já tem um pedido, foi feito um pedido para 97 municípios. Nós estamos aguardando a homologação no TSE. Não temos ainda essa resposta, mas está dentro do previsto, dentro do programado, dentro daquilo que é feito em eleições anteriores. Então, eu acredito que tenhamos, eu tenho a convicção que tenhamos aqui o efetivo federal participando das nossas eleições. Qual foi o critério utilizado para a escolha desses municípios? Nós tivemos as informações dos juízes eleitorais e aí seguindo também a rotina de outras eleições, aqueles que tinham o histórico das outras eleições. Exatamente. Sei. E aí foi ele encaminhado. Agora, Thaís, eu estava aqui, estou aqui ansioso, aqui anotado aqui para passar aquela questão da utilização da legenda e da janela de Libras. Sim. Se um ou outro, na verdade... Se substitui, né? Não substitui. A legenda não substitui a Não Libra. substitui. É o artigo 42, parágrafo 3º da resolução 23.551 do TSE. Então todos os candidatos vão ter que se adequar, colocar a legenda e também a janela janela de Libras. E quem não colocou até agora vai sofrer alguma penalidade? Vai ter que colocar. E aí a penalidade, a multa, o dispositivo, eu não sei aqui se tem a questão da multa já. Mas eu acredito que aquele que é notificado para realizar, para colocar, se não fizer, a partir daquele momento, aí sim ele terá a multa. Como foi feito, quando foi feito lá no estado de São Paulo. A decisão judicial, eu li, ela era nesses termos. A partir da notificação, se não fizer... Ah, entendi. Doutor Glauber, só para finalizar, nosso tempo já está chegando ao fim. A expectativa, então, é de um pleito tranquilo. É essa avaliação que se faz a partir de agora, né? Apesar de haver aí esse desinteresse da população. Mas aí é isso que eu peço aqui, a contribuição de vocês, da imprensa de modo geral, para que chamemos o eleitor a participar da eleição. Independente dele votar ou não, a gente vai... O Rio Grande do Norte vai eleger um governador, um vice, 2 senadores, 24 deputados estaduais, 8 deputados federais. E não vai adiantar de nada depois ele está reclamando. O momento dele reclamar, dele exercer sua cidadania agora, no dia 7 de outubro. Que aí ele vai ter legitimidade para reclamar. Mas se ele passa 4 anos falando, e no momento que ele tem a oportunidade de fazer a sua escolha, ele não faz... Não pode mais reclamar, né? Não pode mais reclamar. Desembargador, a gente falou aqui do caso de Stevenson, né, que é candidato ao Senado e que o partido aí pode tirar, como se fosse realmente uma jogada para tirar ele da disputa. Isso pode ter investigação nesse caso aí que está acontecendo? Juliana, assim, sem
sem falar especificamente em pessoas. A grande questão é que nós temos hoje no Brasil 35 partidos registrados no TSE. Tem mais 73 pedidos de registro. É um verdadeiro absurdo essa quantidade. Então a gente precisa de uma reforma política, onde, quem sabe, aí, se chegar a uma quantidade de 3 partidos, avançar na questão da candidatura avulsa. O Brasil não permite, embora tenha uma repercussão geral, um recurso com repercussão geral no Supremo, tratando dessa questão. Teve um candidato no Rio de Janeiro que pretendeu ser candidato sem estar afiliado a um partido político. A sua candidatura, o seu registro foi indeferido e ele levou a discussão até o Supremo. A questão foi afetada em repercussão geral, a relatoria do ministro Barroso, mas ainda não foi decidida. E a grande questão é que ele invoca o Pacto de São José da Costa Rica, né, que lá tem um dispositivo que garantiria o direito dele ser candidato. E como esse pacto ele já foi recepcionado o Brasil aderiu a esse pacto, né? Exatamente, nosso ordenamento jurídico desde o ano de 1992, essa discussão ela vai ser bem interessante, porque uma liminar lá, uma organização, no caso do ex-presidente Lula, gerou toda aquela discussão. Imagina um pacto que já tem ele incorporado ao nosso ordenamento jurídico, que já existe, né? Então eu acredito que essa discussão, talvez a gente avance, que 90% do continente europeu ele tem a possibilidade da candidatura avulsa. Ok, doutor Clauber, queria agradecer mais uma vez sua presença aqui no Jornal da Noite. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Eugênio, Thaisa, Juliana, e o tempo passou rápido. Foi rápido. Boa sorte aí nas eleições, viu? E não isso, para eu não apanhar em casa, eu trouxe aqui um abraço, né, de Fabiola para Juliana e Thaisa, disse dê um abraço. Fabiola, primeira dama do TRE. A primeira dama do TRE. A gente vai ali, vai embora, né, Thaisa? Vai embora, Juliana, sério. Então tchau. E você acesse taisagalvão.com.br. Boa noite, obrigada pela audiência, obrigada pela entrevista do Dr. Glauber Rego, presidente do TRE, e até amanhã. Até amanhã.